Ou da restauração que Deus faz em nossa vida. Deus é um Deus que restaura. Deus é um Deus que faz novas todas as coisas. Ainda que nós estejamos na pior situação da nossa vida, Deus é fiel para responder, Deus é fiel para nos abençoar. Amém, amados? Amém. Glória a Deus por isso. Eu quero contar e ministrar a respeito da vida de um homem chamado Manassés. Abra sua Bíblia lá em Crônicas, no capítulo 33, 2 Crônicas, capítulo 33. E nós vamos ver algo que fez com que este homem passasse pelo vale da sombra da morte e depois houvesse restauração sobre a sua vida e sobre a sua casa. Deus é um Deus que trabalha com as nossas vidas. Não pense você que os problemas, as lutas, elas vêm por acaso. Todas elas têm uma causa, todas elas têm um propósito. Deus faz o melhor, porque Ele é o Senhor nosso Deus e todas as coisas estão sob o controle dEle. Lá em 2 Crônicas, no capítulo 33, no versículos 1 e 2, dá-nos uma ideia de quem era este homem chamado Manassés. A palavra do Senhor diz assim: e tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Um homem que começou a reinar cedo, quando começou a reinar com seus 12 anos de idade, ainda durante 55 anos pôde reinar em Jerusalém. No versículo 2, a palavra do Senhor diz o que é que aconteceu com a vida deste homem. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel, porque tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai tinha derribado, e levantou altares a Balaíns, e fez bosques, e prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu, e edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Edificou altares a todo o exército dos céus, e em ambos os pátios da casa do Senhor. Ele fez também passar seus filhos pelo fogo no vale do filho de Rinom, e usou de adivinhações e de agouros e de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira. Vamos orar em nome de Jesus? Senhor Deus, nós louvamos e bendizemos ao Teu nome, porque esta é a Tua palavra, Senhor. Tu conheces, ó Deus, Tu sabes a necessidade desta palavra nesta noite, para a minha vida, para a vida daqueles que aqui estão, para cada um daqueles que hão de ouvir, Senhor, e entender a Tua mensagem. Senhor, fala conosco, ó Deus, edifica, para que o Teu nome, Senhor, seja louvado e glorificado, e nós possamos compreender a Tua vontade e o Teu querer sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Então nós vemos aqui um menino chamado Manassés, que aos 12 anos de idade é chamado a uma responsabilidade grande de tomar conta não apenas de uma casa, mas tomar conta também de um reino, de tomar conta de pessoas que estavam sob a sua autoridade, de tomar conta de pessoas que estavam sob a sua mão. E a Bíblia diz que ele reinou 55 anos. Muitas vezes nós temos um longo desafio pela frente. O desafio não é para um dia, não é para um mês, não é para um ano. O desafio muitas vezes em nossa vida demora anos. É tempo que você vai ter que orar pelo seu esposo, orar pela sua esposa. É tempo que você vai ter que investir para fazer com que as situações, as lutas da vida possam ser removidas. As lutas da nossa vida não são removidas da noite para o dia. Quiçá que nós pudéssemos todos ver as coisas acontecendo de uma forma muito rápida em nossa vida. Mas a grande verdade é que nós todos vivemos e passamos por lutas, passamos por crise. E grande parte das lutas e crises que nós passamos, somos nós mesmos que abrimos brechas em nossa vida. Quando nós abrimos brechas em nossa vida, o nosso inimigo, o nosso adversário se aproveita. Ele não fica não passa batido as nossas lutas diante dele, as nossas falhas, os nossos pecados.
E o inimigo vai trazer prejuízo contra a nossa casa, contra a nossa família, e sobre todos aqueles que estão debaixo das nossas mãos, sobre todos aqueles a quem nós temos domínio e autoridade. Diga assim: o seu domínio e a sua autoridade vai além da sua família. O que significa isso, pastor? Significa que se você tem uma empresa e você está vivendo uma situação de crise, uma situação de pecado, a tua empresa, os teus funcionários vão mal, porque você está passando por aquela luta. Significa que se você é um prefeito, se você é um líder, se você é uma pessoa que cuida de um grande número de pessoas, e você tem algo errado na sua vida, a crise se estende também para aquelas pessoas. Aqui nós vemos um quadro, amados, onde este homem começou a fazer coisas que eram mal ou má aos olhos do Senhor. Ele fez tudo aquilo que era abominação aos olhos do Senhor ao longo dos anos do seu reinado. Todo pecado que nós cometemos em nossa vida, todo aquilo que nós cometemos em nossa vida que nós não confessamos ao Senhor, é um problema que vai se arrastando, e a nossa família vai sentir, a nossa casa vai sentir, todos aqueles que estiverem ao nosso derredor, que dependendo de nós, vão sentir também. O que este homem fez de tão horrível? A palavra do Senhor diz que ele tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai tinha derribado, levantou altares a todo tipo de exército dos céus e os serviu. É bem verdade que hoje nós temos dificuldade para entender o que é levantar altares, mas quantas e quantas vezes nós não cuidamos da nossa casa como nós deveríamos cuidar? Quantas e quantas vezes nós permitimos que entre coisas em nossa casa que não está consagrada ao Senhor? Quantas e quantas vezes nós vamos permitir que em momentos da nossa vida, as nossas situações da nossa casa, os momentos da nossa empresa, o lugar onde nós estivermos, muitas vezes possa ser contaminado com coisas que vêm de fora? E aqui este homem vai levantar vários altares, e ele vai começar a se prostrar diante desses altares. Em primeiro lugar, começa a aceitar, depois nós nos prostramos diante deles. E assim nós ficamos em nossa vida. A Bíblia diz também que edificou altares na casa do Senhor, ou seja, ele ia na casa do Senhor, mas não ia para adorar o verdadeiro Deus. Ele ia na casa do Senhor por causa de outros interesses, e ali ele mesclava os interesses de Deus com o interesse da vida das pessoas. A palavra do Senhor diz no versículo 5 que edificou altares a todo o exército dos céus, e fez ambos em pátio da casa. No versículo 6 diz ali a palavra do Senhor que ele fez também passar seus filhos pelo fogo no vale dos filhos de Rinom. Ele oferece os seus filhos a Moloque, um deus, uma entidade demoníaca que existia naquela época e que existe até hoje também. Quando ele faz passar os seus filhos, ele queima os seus filhos no altar de Moloque, para tentar trazer boa sorte, para tentar trazer fertilidade, para tentar fazer com que a colheita fosse melhor, para fazer com que a produtividade fosse melhor. Quando é que nós passamos nossos filhos no fogo de Moloque? Quando é que nós sacrificamos os nossos filhos? É quando nós investimos a nossa vida, não naquilo que é o objetivo principal do que Deus tem para a nossa vida, mas quando nós relegamos ao segundo plano aquela maior herança que o Senhor nos dá, que são os nossos filhos. A palavra do Senhor diz que os filhos são herança do Senhor. O que Deus tem de melhor para dar na sua vida são os seus filhos. E se há uma prioridade que você deve cuidar na sua casa, é os seus filhos, porque os seus filhos são a herança do Senhor. Amém, amados? Os seus filhos são a herança do Senhor. E a Bíblia diz que este homem chamado Manassés, ele fez passar os seus filhos pelo fogo. Ou seja, a busca de sucesso, a busca de resultado na vida deste homem era mais importante do que os seus filhos, era mais importante do que a sua família. Não importava se a sua família passasse por perda, não importava se a sua família tivesse momentos tristes, o importante era que o objetivo ao ser alcançado fosse o sucesso. E todas as vezes que um homem, todas as vezes que uma mulher coloca o sucesso à frente das palavras de Deus, toda vez que um homem e uma mulher colocam resultados específicos, ou resultados financeiros, ou resultados quantitativos, diante daquilo que é a herança do Senhor, e relega a herança do Senhor a um segundo plano, nós incorremos em risco, nós atraímos maldição para a nossa vida, nós atraímos problemas para a nossa vida. Não é diferente nos dias de hoje. Nós não queimamos os nossos filhos no fogo hoje, mas quantos e quantos pais se separaram e permitiram que seus filhos viessem a se perder em busca de sucesso? Quantos e quantas mães querem simplesmente relegam a criação de filhos a um segundo plano porque querem ter sucesso? Quantos e quantos pais desses dias não têm paciência para lidar com seus filhos porque estão em busca de sucesso?
Nós precisamos entender como Deus vai agindo ao longo da história e como Satanás vai mudando a sua estratégia para conseguir a mesma coisa: matar os nossos filhos, matar aquilo que Deus dá para nós, matar aquilo que Deus tem colocado de melhor na minha e na sua vida. E para isso nós precisamos ficar atentos, porque muitas vezes, amados, no afã, na tentativa, na busca, quantas e quantas pessoas não têm queimado os seus filhos? Quantas e quantas pessoas, famílias, não têm entregue os seus filhos? Ninguém vai se perder por acaso. Nenhum dos filhos que se perdem por acaso. Existe uma causa, existe um motivo para isso. E de uma certa forma, nós pais somos responsáveis pelo que acontece com os nossos filhos. Nós não podemos dizer: puxa vida, eu fiz a melhor criação, eu dei o melhor para esse menino, eu dei o melhor para esta menina, eu não sei o porquê que veio se perder. De uma certa forma, a responsabilidade é do pai, a responsabilidade é da mãe. E essas coisas vieram sobre aquela nação de Israel, vieram naquele momento a ponto de sair, fazer com que Deus tivesse um nojo muito grande e provocasse o Senhor a ira. Todas as vezes que nós não cuidamos da nossa casa, nós provocamos ira no Senhor, porque os seus filhos são herança do Senhor. Amém, queridos? Quando você deixa de cuidar dos seus filhos, você provoca ira no Senhor, porque os seus filhos são herança, é o que Deus tem de melhor para a sua vida. E o resultado do pecado virá sobre nós. Se tem uma coisa que você pode ter certeza, é que toda alma que pecar, essa alma morrerá. Quando nós falamos a palavra morrer, não significa que a pessoa vai ser enterrada viva. Significa que ela agora estará separada de Deus. Ainda que perca a comunhão por um tempo, Deus ficará impedido de operar naquela vida, e aquela vida vai ter que arcar com as consequências do seu pecado. Não foi diferente da vida de Manassés. A palavra do Senhor mostra ali no versículo 11, que o Senhor trouxe sobre ele os príncipes dos exércitos do rei da Síria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais, e o amarraram com cadeias, e o levaram à Babilônia. O resultado do pecado em nossa vida é trágico, porque o pecado tem consequência. Não existe pecado sem consequência em nossa vida. Por mais que Deus seja perdoador, por mais que Deus seja galardoador, por mais que Deus faça coisas grandes e tremendas, mas ainda assim tem a consequência do nosso pecado. Mesmo que nós nos convertamos ao Senhor, tem a consequência do nosso pecado. E aqui a Bíblia é muito clara ao dizer isso, que o Senhor trouxe. Quem é que trouxe a consequência? Foi o Senhor. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes dos exércitos do rei da Síria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais. Diga assim: quando eu e você pecamos, nós ficamos presos. Amém? Quando nós pecamos, nós ficamos presos. Nós ficamos amarrados com cadeias. E nós somos levados para a Babilônia. Nós somos levados para o mundo. Mas aí algo tremendo pode acontecer quando nós estamos presos, quando nós estamos amarrados, quando nós estamos perdidos no mundo. A palavra do Senhor diz que Deus é um Deus misericordioso, diz que Ele é um Deus bondoso, é um Deus grande, é um Deus que escuta. No Salmo 103, a palavra do Senhor diz que Ele não nos trata segundo as nossas transgressões. Diga glória a Deus. Deus não nos trata segundo as nossas transgressões. Embora venham os dias da luta, embora venham os dias da consequência do nosso pecado, mas o Senhor nosso Deus é um Deus sempre pronto a ouvir a nossa oração de confissão. A palavra do Senhor diz lá em 1 João, no capítulo 1, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos justificar ou nos purificar de toda injustiça. Quando nós pecamos, nós erramos contra o Senhor. E quando nós pecamos, nós atraímos sobre nós a maldição. Quando nós pecamos, nós atraímos sobre nós as imundícias deste mundo. Mas o Senhor quer libertar. O Senhor quer restaurar as nossas vidas. O Senhor quer dar sobre nós a tua graça. O Senhor quer colocar sobre nós o teu levantar. Deus não quer que nós fiquemos caídos. Deus não quer que nós passemos o resto da nossa vida presos nos nossos pecados, nas nossas lutas, cheios de entranhas, cheios de espinhos, amarrados, sem poder fazer nada. Deus ainda nestes dias quer restaurar pessoas do mundo. Deus ainda nestes dias está trabalhando para tirar pessoas da Babilônia. Deus ainda nesses dias está trabalhando para limpar, para desimpedir, para operar graça, salvação sobre a vida das pessoas. Amém, amados? O trabalhar de Deus não mudou. O agir de Deus não mudou. Deus ainda está trabalhando. Mas para Deus trabalhar, é preciso que eu e você tomemos atitudes.
É preciso que eu e você venhamos a confessar o nosso pecado. É preciso que eu e você venhamos a nos arrepender. Nós venhamos a mudar de atitude, mudar de endereçamento, fazer com que a nossa vida possa ser transformada de uma forma especial. E essa chave da mudança começa comigo. Essa chave da mudança começa com você, porque Deus vai esperar que você dê esse passo. Deus permite que venha a consequência, na expectativa de que você, na consequência do seu pecado, você possa reconhecer que Deus é grande, que Deus é maravilhoso, que Deus é bondoso, que Deus, apesar de permitir que você sofra a consequência do pecado, é um Deus que está de braços abertos para abençoar a sua vida em nome de Jesus. E o que aconteceu com este homem chamado Manassés? No versículo 12, olha o que a palavra do Senhor diz. Diz assim: e ele, Manassés, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Às vezes, queridos, é preciso que a gente desça no mais profundo abismo. Às vezes é preciso que a gente vagueie pelo mundo. Às vezes é preciso que nós fiquemos amarrados em cadeias. Às vezes é preciso que nós fiquemos cheios de espinhos, para que nós possamos reconhecer que Deus é um Deus grande e poderoso na nossa vida. Às vezes nós precisamos entrar em momentos de angústia, para que nós venhamos compreender que Deus está operando sobre a nossa vida, e que Ele é o Senhor nosso Deus. Amém, amados? Amém. Porque muitas vezes o nosso Deus não é o Deus verdadeiro. Muitas vezes o nosso Deus vai ser o trabalho. Muitas vezes o nosso Deus vai ser o marido, a esposa. Muitas vezes o nosso Deus vai ser o transporte. Muitas vezes o nosso Deus vai ser o carro. Muitas vezes o nosso Deus vai ser uma viagem. Muitas vezes o nosso Deus vai ser um filho. Na vida de Manassés, o Deus dele era o Deus de prosperidade. Deus só era bom quando tinha prosperidade. Não importava o que acontecesse, não importava o preço que tinha que ser pago, desde que houvesse prosperidade. Se fosse preciso matar todos os filhos, mataria todos os filhos, porque o importante era a prosperidade. Aquilo que é mais importante na sua vida é o seu Deus. Diga para a pessoa que está ao seu lado: aquilo que é mais importante na sua vida é o seu Deus. O que é o seu Deus esse dia? É aquilo que é mais importante. Manassés passa por esta luta, passa por este momento de humilhação, e a palavra do Senhor diz que ele humilhou-se muito. Humilhou-se muito. Humilhar-se muito é chegar até o pó, é reconhecer a sua incapacidade, é reconhecer que ele realmente estava passando por aquela luta, porque o pecado que ele abriu na sua vida era um grave pecado. E nós temos dificuldade de reconhecer o pecado na nossa vida, porque nós achamos que o pecado do outro é muito grande, nós achamos que o pecado dos outros é feio, nós achamos que o pecado dos outros merece uma justiça, mas achamos que o nosso pecado não é tão grande assim. Achamos que o nosso pecado não é tão feio assim. Achamos que o nosso pecado merece misericórdia. Para os outros, justiça. Para nós, misericórdia. Nós não aguentamos quando Deus começa a trabalhar com o nosso pecado. E nós não suportamos ver como é que Deus está trabalhando com misericórdia na vida dos outros. Nós achamos que Deus tinha que ser mais duro com aquela pessoa. Nós achamos que Deus tinha que bater mais, que Deus tinha que executar mais sobre a vida daquela pessoa. Até o momento em que Deus começa a trabalhar com o meu pecado, até o momento em que Deus começa a tocar na minha vida, até o momento em que Deus começa a revelar ao meu coração qual é o meu pecado e a gravidade dele, e aí então eu passo a clamar misericórdia. É sempre assim, não é diferente nos dias de hoje. O irmão que não veio hoje, nós temos facilidade para falar: puxa vida, aquele irmão ficou em casa assistindo televisão. Puxa vida, aquele irmão ficou em casa sem fazer nada, aquele irmão é preguiçoso, aquele irmão é isso, aquele irmão é aquilo. Mas na semana seguinte, se nós não viermos à igreja, nós não queremos que as pessoas falem isso de nós. Nós queremos que as pessoas entendam o nosso momento. Nós queremos que as pessoas entendam as crises que nós passamos. Nós queremos que as pessoas compreendam o momento que nós estamos vivendo. Para os outros, justiça. Para nós, misericórdia. Não é diferente nesses dias. Por isso, este homem vai se humilhar muito perante ao Deus de seus pais. E no versículo 13, a palavra do Senhor diz que ele fez uma oração. Diga assim: depois da humilhação, vem a oração. Ah, pastor, mas por que não pode orar primeiro? Porque Deus não vai ouvir a sua oração enquanto você tiver pecado não confessado na sua vida. Lá em Isaías, no capítulo 59, versículos 1 e 2, coloca para mim, André. Olha o que a palavra de Deus diz a respeito de pecado. A
A palavra do Senhor diz o que lá? Isaías 59, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado, ou seja, nem tampado o seu ouvido, para que não possa ouvir. Olha o versículo 2: mas as vossas iniquidades, ou seja, o seu pecado, fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que ele não vos ouça. Então não adianta, quando você tem pecado na sua vida não confessado, não adianta você orar. Pode ralar o joelho de orar, pode fazer calo de orar, pode acordar de madrugada, pode ficar com dor no estômago de tanto fazer jejum, não resolve o problema, porque antes da oração vem a confissão. Amém, amados? Mostra para mim, André, o Salmo 66, 18, que também fala sobre isso. No Salmo 66, no versículo 18, a palavra do Senhor diz assim: se eu acalentar o pecado, ou se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Qual a diferença? A diferença é que muitas vezes eu posso não condenar o pecado, ou seja, eu acho que é feio, mas eu não condeno, e eu acho que pode ser permitido, eu acho que eu posso fazer, eu acho que não vai ter problema nenhum, a consequência vai ser pequena. O problema é que o nosso Deus é um Deus santo. O problema é que o nosso Deus é um Deus que leva as coisas muito a sério. E se nós queremos levar Deus a sério, nós não podemos fazer de conta que algumas coisas são possíveis e outras não são. Nós não podemos fazer de conta que algumas coisas são pecadas e outras não são. Porque aquilo que Deus diz que é pecado, é pecado. E nós não podemos barganhar com Deus. Por isso lá no versículo 13, voltando lá para a 2 Crônicas, no capítulo 33, no versículo 13 diz ali que depois da humilhação, ele fez oração. E o resultado da oração é sempre o mesmo. Depois que nós confessamos o nosso pecado, nós oramos ao Senhor, o resultado é sempre o mesmo. A paz de Deus, que excede todo entendimento, enche os nossos corações. Veja o que a palavra do Senhor diz ali: e Deus se aplacou para com ele. Depois da confissão do pecado, da oração, então veio o resultado. A Bíblia diz que Deus se aplacou para com ele. Ou seja, a ira de Deus foi afastada. Deus agora pode demonstrar a sua bondade. Deus pode agora demonstrar o seu amor. Deus pode agora demonstrar o seu caráter verdadeiro para aquele homem. Deus pode demonstrar a bondade de Deus, que é intrínseca em todas as coisas, que está dentro de Deus. Deus pode demonstrar. Mas antes Deus não podia demonstrar. Antes tudo aquilo que Manassés podia ver era apenas a justiça de Deus. A misericórdia de Deus só vem depois que nós fazemos a confissão e a oração. E diz a palavra do Senhor que o Senhor ouviu a sua súplica. O Senhor ouviu a súplica de Manassés. O Senhor ouviu a súplica de Manassés. E o tornou a trazer a Jerusalém, ao seu reino. E então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Olha que coisa interessante. Um homem antes da prisão, antes da consequência do seu pecado, não conhecia quem era o Deus a quem ele servia. Ele servia ao Deus como se servisse a um Deus qualquer. Ele servia ao Deus vivo e verdadeiro como se servisse a uma estátua de barro. Ele servia ao Deus vivo e verdadeiro como se fosse um Deus qualquer. Mas agora, depois de passar por essa experiência terrível, depois de passar por tantas e tantas lutas e sofrimentos, depois de passar pelo vale da sombra da morte, depois de estar no calabouço, de estar preso, amarrado, depois de não ter mais perspectiva de voltar para o seu reino, de achar que a sua vida ia morrer naquele poço, ele faz a oração de confissão, e ali o Senhor aplaca, ali o Senhor ouve a sua súplica, e ali o Senhor transformou o estado deste homem. Amém, queridos? Quando você estiver perdido, quando você estiver passando pela consequência de um pecado qualquer, lembre-se que Deus está pronto para ouvir a sua confissão. Deus está pronto para ouvir a sua oração, porque Ele quer tirar você daquele estado e transportar de volta você para o reino, transportar você de volta para o lugar de onde você não deveria ter saído, transformar você para o lugar ideal, que é a presença dEle em todo o tempo. Amém, queridos? Amém. Qual é o lugar que nós nunca devemos sair? Não é da igreja A para a igreja B. O lugar que nós nunca devemos sair é da presença do Senhor. É a presença do Senhor que faz a diferença. É a presença do Senhor que faz com que nós possamos ter vitória. É a presença do Senhor que faz com que nós possamos receber vitórias em nossa vida e em nossa casa. Sem a presença do Senhor, nós não conseguimos nada. Agora, depois que Deus restaurou, o que é que Ele fez na sua casa?
na sua família, no seu reino. Veja o versículo 14, o que ele fez. Depois disso diz, edificou um muro de fora da cidade de Davi. Ele edificou esse muro. O que significa? Que a partir daquele momento, ele não agiu mais da forma que ele agia anteriormente. Antes ele descobria, antes ele matava, antes ele destruía aquilo que Deus tinha lhe dado. Agora este homem, transformado no seu coração, ele começa a construir um muro de proteção em volta da sua cidade. A sua cidade hoje é a sua casa, a sua família. A sua cidade hoje é a sua empresa. A sua cidade é a sua igreja. A sua cidade é o lugar onde o Senhor tem te colocado. E aqui Deus quer que você comece a construir muro de proteção, para que nenhuma seta do inimigo consiga entrar na sociedade hoje. Os quadros, as crises, os problemas, as mortes, os suicídios, as drogas, é resultado de muros destruídos. E agora este homem, conhecendo o poder de Deus, transformado pelo poder de Deus, ele começa a reconstruir os muros. E é isso que Deus está dizendo para você nesta noite, Nilza. É hora de começar a reconstruir os muros. Os muros foram abalados, os muros foram destruídos. Ao longo de vários e vários anos conhecendo o Senhor, os muros ainda assim foram destruídos. Mas o Senhor ouve a oração. E o Senhor, ao ouvir a oração, começa a te capacitar, começa a te abençoar, para que você comece a construir os muros de proteção da sua vida, os muros de proteção da tua família, os muros de proteção da tua empresa, para que você seja bem sucedida em todo lugar, em todo momento. Amém? É isso que Deus quer que nós façamos. Nós possamos construir muros, nós possamos levantar as situações nas entradas, nas portas, cuidar. E a Bíblia diz ainda no versículo 14 que levantou muito alto. Diga assim, proteção nunca é demais. Nunca é demais. Tem um ditado popular que diz que cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. E é a grande verdade. Depois que nós passamos pela crise do pecado, depois que nós sofremos as consequências do pecado em nossa vida, nós ficamos espertos. A gente não quer mais experimentar de novo, não. A gente sabe que a consequência vai ser dura. A gente sabe que a crise vai pegar. Então nós não queremos mais não. Agora este homem que não cuidou do muro do palácio, que não cuidou do muro da sua cidade, que não cuidou das famílias de proteção, agora este homem vai fazer uma grande proteção e vai levantar mais alto ainda. É isso que Deus está fazendo na sua vida. Pode parecer estranho, mas às vezes nós precisamos passar por estes momentos para compreender o que Deus quer fazer em nossa vida. Mas a palavra do Senhor diz também no versículo 14 que ele colocou oficiais valentes em todas as cidades fortes de Judá. Ele passou a ter vigias. Nós precisamos melhorar a nossa vigilância. Ele passou a cuidar melhor da sua casa, passou a cuidar melhor do seu povo, passou a cuidar melhor da necessidade da sua gente. Ele passou a cuidar melhor daquilo que Deus tinha lhe dado. E depois disso, olha, veja o que diz lá no versículo 15. Ele vai fazer uma faxina. No versículo 15 diz que tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e os ídolos, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Tem coisa na nossa casa que tem que jogar fora. Tem altares que nós temos que jogar fora. Tem coisas que nós estamos idolatrando que tem que jogar fora. Tem situações de nossa vida que nós estamos guardando demais, valorizando demais, que temos que jogar fora. Às vezes é o passado, que nós estamos guardando demais e tem que jogar fora. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fui isso, eu fui aquilo. Mas Deus não está interessado no que nós somos. Deus está interessado naquilo que nós podemos ser. Deus está interessado naquilo que nós podemos fazer, não naquilo que fizemos. Deus está interessado em abençoar a nossa vida. Por isso a palavra do Senhor diz que precisa lançar fora aquilo que está atrapalhando a nossa adoração ao Senhor nesse tempo. O que está atrapalhando a sua adoração ao Senhor neste tempo? É uma crise do passado? É um problema que está lá atrás? Se está lá atrás, se já foi, não pode mudar mais, por que é que você vai se preocupar com isso? É preciso lançar fora. É preciso fazer uma vasculhagem na casa. É preciso fazer uma limpeza na casa. É preciso fazer uma ajeitada boa na casa, para lançar fora aquilo que está atrapalhando o nosso relacionamento com Deus. Quem sabe é uma mania, quem sabe é uma atitude. Só você sabe aquilo que atrapalha. Mas Deus quer que você lance fora nesta noite em nome de Jesus. E a terceira atitude deste homem, ali no versículo 16 diz: ele reparou o altar do Senhor. Ele reparou o altar do Senhor. O que é o altar do Senhor? É a oração.
O altar do Senhor em nossa vida é a oração. Ele reparou o altar. A palavra do Senhor diz que ele ofereceu sobre o altar as ofertas pacíficas e ofertas de louvor, e mandou ajudar que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Se os seus filhos não verem você orando, eles não vão orar. Se os seus filhos não verem você ofertando na igreja, eles não vão ofertar. Se os teus filhos não virem você servindo a Deus, eles não vão servir. Começa com você. Quem tem que reparar o altar na minha casa sou eu. Quem tem que reparar o altar na sua casa é você. É você que tem que reparar o altar da oração. É você que tem que reparar o altar da adoração. Na igreja você é crente. Em casa você ouve música do parangolé. Em casa você serve a Deus, né? Mas em outros lugares você chega no seu trabalho e as pessoas não conhecem que você é crente. Quantas e quantas vezes nós vivemos essa duplicidade em nossa vida? Quantas e quantas vezes o que nós falamos é diferente do jeito que nós agimos? Deus quer que nós possamos reparar o altar do Senhor. Amém, queridos? O altar do Senhor está onde, querido? Não está aqui na igreja. Não é isso aqui que é o altar do Senhor. O altar do Senhor é o seu coração. Se o seu coração estiver misturado com coisas que não agradam a Deus, você não pode servir ao Senhor. Você não pode apresentar ao Senhor a sua oferta. Você não pode apresentar ao Senhor o seu louvor. Como é que você vai oferecer um louvor misturado para o Senhor? Não tem como, Deus não aceita. Não dá para Deus aceitar. Por isso que é sério isso que Deus está falando no nosso coração. Porque reparou o altar do Senhor, ofereceu sobre ele ofertas pacíficas, de louvor, e mandou ajudar que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Deus de Israel. E o resultado disso tudo na vida deste homem está lá no versículo 20. A palavra do Senhor diz assim: e dormiu Manassés com seus pais, e o sepultaram na sua casa, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Um homem que tinha tudo para terminar mal, terminou bem. Porque para Deus não importa como você está hoje. Para Deus não importa como você começou. Para Deus importa a sua atitude em querer terminar bem com Ele. O que você vive hoje não é o que Deus tem para você. O que você vive hoje é um reflexo daquilo que Deus permitiu e daquilo que você atraiu para a sua vida de consequência do seu pecado. O que você vive hoje é uma situação dada no tempo passado. Não é o que Deus tem para você. O que Deus tem para você está mais à frente. O que Deus tem para você está como resultado da obediência. O que Deus tem para você está como resultado de reparar o altar e oferecer sacrifício ao Senhor. Mas nós só podemos reparar o altar se nós pudermos ser livres. Nós só podemos restaurar o altar se nós pudermos edificar os muros. Nós só podemos restaurar o altar se nós pudermos fazer oração de confissão em nossa vida, nos humilhar na presença do Senhor. É esse o segredo que o Senhor nos ensina através de Manassés. Se você for ler os textos lá, você vai encontrar que este homem passou mais ou menos uns 15 anos preso. Eu sei que não é fácil. Quem sabe a tua prisão já está durando uns 10 anos. Quem sabe a tua prisão já está durando uns 5, 6 anos. Quantos anos você já não perdeu nessa prisão? Quantos anos você já não perdeu na crise, na consequência do seu pecado? Mas a boa notícia de Deus para a sua vida nesta noite é que Deus nunca termina a história sem que nós possamos tomar posse da bênção quando nós confessamos o nosso pecado. Porque a palavra do Senhor diz que se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Isso significa tirar lá do fundo da prisão e transportar de novo para o castelo, onde nós possamos reinar com Ele. Amém, amados? E Deus quer fazer isso nesse dia. Deus quer fazer isso no meu e no seu coração. Deus quer operar sobre as nossas vidas, para que possamos tomar posse de toda a bênção que Ele tem para cada um de nós. Não pense para você que nada é por acaso. Não pense a você que é o seu amigo, o seu colega de culto, que sempre vem, o seu irmão que vem ao seu lado, hoje não está aqui. Não pense que ele não veio por acaso. Existe um propósito. E nós temos que descobrir o que aconteceu. E nós quando vamos começar a descobrir, nós vamos verificar que tem falhas. Vamos verificar que tem problemas. E vamos verificar que esses problemas são sérios e precisam ser tratados. Porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então, enquanto o abismo não é tão fundo, vamos tirar o pé da lama. Enquanto nós temos força, vamos transformar.
Não vamos deixar chegar até a prisão, lá no calabouço onde foi Manassés, para depois reconhecer que Deus é Senhor sobre as nossas vidas. Vamos confessar hoje, deixar hoje, e fazer a grande operação que Deus quer que façamos em nossa vida, para que o nome dele seja louvado e glorificado, e nós possamos tomar posse de todas as bênçãos em nome de Jesus.